Olá, pessoal da Bremó, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar nossa aula de grandezas e medidas, certo? Nós paramos em medidas de capacidade, já vimos medidas de massa, medidas de capacidade, hoje vamos ver medidas de comprimento e depois nós vamos ver medidas de tempo. Para a gente falar sobre medidas de comprimento, a gente precisa lembrar de como é que as pessoas faziam antigamente, bem antigamente, para construir suas casas, objetos, para definir distâncias. Elas não tinham uma unidade de medida específica, como o metro, o centímetro, para ajudá-las nesse sentido. Então, como é que acontecia? Elas utilizavam as suas partes do corpo para poder medir as coisas. A polegada, utilizavam o pé, o palmo. Às vezes, até hoje, quando a gente está sem uma régua por perto, a gente faz uso. Utilizavam a jarda, os passos, para poder medir, por exemplo, o tamanho de um terreno, o tamanho de um tecido. Esse tecido tem 3 palmos. O meu terreno mede 300 passos. Então, era dessa forma que elas faziam antigamente. Só que tinha um problema. Dependendo do lugar onde elas estavam, tinham pessoas que tinham pés maiores que as outras, palmos maiores que os outros. Então, nunca era uma medida exata e isso sempre dava problema. Acabava variando. Então, eles resolveram criar instrumentos e um sistema de medida que em todo lugar fosse igual. Por exemplo, tem uma régua de 20 centímetros. Essa régua de 20 centímetros vai ter o mesmo tamanho em qualquer lugar do mundo, ok? Assim como a fita métrica, a trena e outros objetos de medida. As unidades de medida das medidas de comprimento que a gente vai conhecer hoje são os milímetros, os centímetros e o metro. A régua, por exemplo, ela é pequena, né? Um instrumento de medida pequeno e ela pode nos ajudar a medir pequenos objetos, por exemplo. E a unidade de medida utilizada pela régua, como eu falei, são os centímetros. Então, aqui eu tenho uma régua que mede 20 centímetros. Olha o cm aqui. cm significa centímetros. Como é que eu sei que eu tenho 1 centímetro? É simples. Eu vou olhar para esses tracinhos maiores da régua. Esses tracinhos maiores da régua. Entre um traço maior desse e outro, eu tenho 1 centímetro, certo? Então, eu vou contando assim, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros e por aí vai. É assim que eu consigo medir em centímetros. Porém, existem esses tracinhos menorzinhos, vocês conseguem ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aí esse aqui do meio é o quinto. 6, 7, 8, 9, aí 10. Entre esses tracinhos pequenininhos, a gente vai chamá-los de milímetros. A cada 10 tracinhos desse, eu tenho 1 centímetro, certo? Então, a cada 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. Aí, vamos pegar esse exemplo aqui do clipe de papel, para a gente ver qual a função desses milímetros. Tem um clipe de papel que ele está medindo, ó, até aqui. Ele deu mais que 4 centímetros, né? É maior que 4 centímetros, mas também é menor que 5 centímetros. Então, ele não é 5 centímetros, certo? Como é que eu faço para medir, então? Eu sei que ele tem 4 centímetros completos. Então, de centímetro, ele tem 4. Agora, eu preciso contar esses pequenininhos, já que a medição dele parou num tracinho pequenininho. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Ele parou bem nesse aqui, no 8. Então, ele tem 4 centímetros e 8 tracinhos pequenos? É assim que eu falo? Não. Eu vou dizer que ele tem 4 centímetros e 8
milímetros de tamanho. Olha que interessante para que servem os milímetros, para medir coisas menores ainda, ou que não deram os centímetros fechados, né? A gente também tem outra unidade de medida que a gente vai chamar de metro, que é a mais conhecida por vocês. Ela é utilizada para medir objetos grandões, pessoas, por exemplo, animais, coisas maiores. Por exemplo, a minha altura, a nossa altura. A gente pode medir por centímetros ou por metros, mas é mais comum que quando a gente é maior que 100 centímetros, no caso eu sou bem maior que 100 centímetros, então eu digo que eu tenho 1 metro, aí os centímetros que sobraram eu falo, eu tenho 1 metro e 67 centímetros, ou 167 centímetros. Mas como a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros, eu posso falar dessa forma. Então, 1 metro igual a 100 centímetros. Para que eu posso utilizar 1 metro, como eu falei, e com quais materiais? A gente pode medir as pessoas. A gente pode utilizar a trena nas construções, que geralmente é para medidas grandes. Ou também com tecidos, a costureira, que utiliza a fita métrica para poder medir os tecidos, medir como é que vai ficar a roupa na gente, certo? Então, geralmente a gente usa os metros para isso, os metros e os centímetros. Vamos para uma atividadezinha aqui, ó. O metro é a unidade de medida de comprimento. Com ele, nós podemos medir o comprimento, a largura, a espessura de objetos, a altura das pessoas. Quais são os objetos que a gente usa? O metro articulado, que é parecido com a trena. A gente utiliza a trena. A régua a gente utiliza para medir os centímetros, né? Aí tem esse aqui que é o metro. E a fita métrica. Então, vamos lá. Complete as frases usando o nome dos instrumentos acima. A costureira usa a fita métrica para tirar as medidas da freguesa. O aluno usa a régua na escola, mais comum. O vendedor, ele pode utilizar esse metro aqui, que é tipo uma régua gigante, para medir o tecido. E o pedreiro usa a trena. Cadê a trena? A trena aqui, ó. E o metro articulado, que é um instrumento também de medida, para medir o metro numa construção, por exemplo. Então, essa foi a atividadezinha que a gente respondeu junto, mas eu vou mandar uma para vocês também sobre as unidades, sobre as medidas de comprimento, certo? Então, até a próxima.